Questãozinha da EA, Sargento 2022, diz o seguinte: no canto da sala, sobre uma pequena mesa, estava colocado o antigo relógio pertencente à família. Apesar de empoeirado e esquecido pelo tempo, ainda funcionando perfeitamente. O ponteiro indicador de minutos, então, como a gente sabe lá no relógio, a gente tem o ponteiro dos segundos e o dos minutos, né? Então, o ponteiro indicador dos minutos, ele mede aí exatamente 10 centímetros do eixo até a extremidade, ou seja, do centro do relógio. Beleza, aí ele quer saber, ó, um ponto nesta extremidade, ou seja, lá no finalzinho dele, possui uma velocidade tangencial em metros por segundo igual a quantos? E aí aqui é para a gente assinalar a alternativa que completa a lacuna anterior. Então, primeira coisa, vamos imaginar o relógio lá, né? Então, vamos imaginar, tá aqui o relógio. Beleza, aqui tá bom. Então, tá ali o relógio. Bom, tá aqui o centro, beleza, do relógio. E do centro do relógio a gente vem com o ponteiro, né? Então, tá aqui o ponteiro, muito bem. Tá aqui a extremidade desse relógio. E ele falou que daqui até aqui tem o quê? Tem 10 centímetros. Então quer dizer que o ponto que tiver aqui na extremidade, vou colocar aqui numa cor verde, bem aqui, ó, ele vai estar a 10 centímetros do centro. E aí ele quer saber qual que é a velocidade tangencial, beleza? Tangencial, ou seja, é a velocidade tangencial, beleza? Tangencial. Que no caso seria essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó. Seria essa velocidade V aqui. Eu quero saber qual que é a velocidade aqui. Perceba que esse objeto, né, que está na ponta lá do relógio, ele, querendo ou não, ele vai descrever um movimento circular, né? Ou seja, essa questão aqui, ela basicamente é de converter velocidade angular para a linear. A gente sabe que a velocidade angular ela é dada em radianos por segundo. A velocidade angular diz respeito ao ângulo que eu vou varrer em radianos no intervalo de tempo. Já a velocidade tangencial e linear, né, é o quanto que eu ando de comprimento por segundo, por isso é metro por segundo. E como que eu consigo relacionar essas duas grandezas? Então, olha só, como eu disse, a velocidade angular ela é um ângulo, eu vou chamar aqui um ângulo de alfa, um ângulo alfa, dividido ali pelo tempo, que é o período. Tá? O que é o período? É o tempo que eu gasto para dar uma volta completa, ou seja, está aqui um tempo. Beleza? Um tempo qualquer. Muito bem. Certo? Bom, e o que acontece, né? Então, por exemplo, ó, vou fazer uma outra circunferência aqui para ficar mais claro. Ó. Então, vamos supor que eu tenho aqui essa circunferência. Beleza? Ó, o que acontece? Vamos supor que essa circunferência aqui ela tem um raio R, beleza? Ela tem um raio R. Certo? Ó, presta atenção, ó. Se eu partir daqui e fazer essa volta aqui, ó, quantos graus que eu vou ter dado? 360 graus, certo? 360 graus. Então, ó, 2π, esses 360 graus aqui, ó,
se você olhar o comprimento, o quanto que eu andei, ó, partindo daqui até aqui, ó. Então, os 2π, você vai andar quanto de comprimento? Todo o comprimento da circunferência. Então, quer dizer que 2π, que é 360 graus em radianos, está para quê? Para o comprimento da circunferência. A gente sabe que o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. É 2π vezes o r. Logo, se eu quero saber o tanto que eu andei, por exemplo, de um ângulozinho qualquer, vamos supor que eu saí daqui até aqui, ó, vim daqui até aqui, e eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, o que eu vou ter que relacionar? Esse ângulo alfa ao meu comprimentozinho aqui, ó, porque o 360 relacionou ela toda, então esse alfa aqui, ó, vai ser esse comprimento L. Então quer dizer que esse ângulo alfa, que eu não sei qual é, ele está para o comprimento L. Se você fazer, vai ficar alfa vezes 2πr, isso é igual a 2πl. O que vai acontecer aqui? Ó, você vai poder cortar 2π com 2π. E aí o que você pode ver aqui? Ó, que o alfa, ele está multiplicando o r, então o r parte dividindo. Ele nada mais é do que o comprimento, que é esse aqui que eu estou analisando, que é esse comprimento que eu estou analisando, sobre o raio. Então, se eu sei que a velocidade angular ela é o ângulo que eu vou andar no intervalo de tempo, e eu sei que esse ângulo ele é dado aqui, ó, pelo comprimento que ele vai fazer aqui, linear, sobre o raio. Então, onde tem aqui é o comprimento sobre o raio, dividido pelo tempo. Estou só continuando aqui, ó, onde é que tinha esse ângulo, eu coloquei isso aqui. Logo, a divisão de frações, que eu faço? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aqui é a mesma coisa de 1 sobre t, não é? Então, aqui o inverso da segunda é 1 sobre t. Aí, se você olhar aqui, ó, o que é comprimento dividido pelo tempo? Porque o comprimento, geralmente, ele está em metros, em centímetros, e aqui um tempo. O comprimento sobre tempo, que está em segundo em hora, pô, isso aqui é velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade angular ela é linear sobre o raio. Então, aqui eu já consigo achar a relação. Então, conclusão, a velocidade angular ela é a velocidade linear sobre o raio. Logo, se eu quiser achar a velocidade linear, ou a tangencial ali, ela é o raio vezes a angular. Então, muito bem. Então, a gente guarda essa fórmula aqui, ó. Então, se eu quiser achar a velocidade tangencial linear, é só pegar a angular e multiplicar pelo raio. Eu consigo achar aqui a velocidade angular? Consigo, por quê? Porque o que a gente tem aqui, ó? Se você olhar para o ponteiro dos minutos, em quantos segundos que ele dá uma volta completa? Bom, o ponteiro dos minutos, para ele dar uma volta completa, ele gasta 60 minutos. E 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, se é 60 minutos, ou seja, 60 minutos, que é uma hora, tem 3.600 segundos. Então, é 3.600 segundos. É o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Beleza? E o ângulo que eu vou varrer aqui, ó, numa volta completa, é quanto? É 2π. Então, perceba, o ângulo é 2π, que eu vou dar uma volta completa no relógio. E para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa é 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Então, ó, se eu dividir aqui por 2, ó, isso aqui vai dar π sobre 3.600 dividido por 2, isso aqui é 1.800. Claro, isso aqui é radiano por segundo. Então, essa é a velocidade angular. Só que se eu quero achar a linear, o que eu faço? Eu pego a angular, que está aqui, ó, que é π sobre 1.800, e multiplico pelo quê? Pelo raio. Só que perceba que a resposta ela está em metros por segundo. Então, esse raio que ele deu aqui, que é de 10 centímetros, que é o comprimento do ponteiro, o que é 10 centímetros? É 10. O que é o cent? É 10 a menos 2 metros. Então, já estou em metros. Como o 1.800 aqui está em segundo, aqui está em metro, a resposta está em metro segundo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Fazendo essa conta aqui, ó. Ó, vamos lá, vou colocar o π aqui, vezes 10
vezes 10 elevado a menos 2. O que é 1.800? Não é 18 vezes 10 elevado ao quadrado? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui, ó? Pelo raio. 10 centímetros, é isso mesmo. Cent, 10 a menos 2. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. O que é... O que é aqui, ó, se a gente passar para baixo, o que na verdade, ó, é o 10 elevado a menos 2? Ó, é o π vezes o 10. O que é 10 a menos 2? Ó, eu vou colocar aqui o 18 vezes 10 ao quadrado. O que é 10 a menos 2? Você lembra da propriedade lá de potência que todo número elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2. Então, aqui, ó, onde tem 10 elevado a menos 2, eu vou colocar 1 sobre 10 elevado a 2. Fazendo essa conta, ó, o que vai dar aqui? Ó? 1 vezes 10 vezes π, isso aqui vai dar 10π. Então, 10π sobre 1.800. 18 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, isso aqui dá 18 vezes 10 à quarta. E 10 à quarta é 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer? Vai cortar esse zerinho aqui. Com esse zerinho. Vai ficar o 1 em cima, ou seja, 1 vezes π dá π, dividido por 1.800. Sobrou 3, desculpa, 18.000, né? Isso aqui vai dar metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade linear que a gente vai ter. Π sobre 18.000, hein? Π sobre 18.000, alternativa letra D de dado.